E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando o capítulo 4 do Sonic The Hedgehog da IDW. Espero que gostem, fiquem com o vídeo e vamos lá. E desculpem pela demora, que eu tava escrevendo o roteiro e sim, essa é a primeira vez que eu faço, isso dá muito trabalho, então vou deixar a enrolação e vamos lá pessoal. O capítulo começa mostrando o Sonic chegando próximo a uma cidade no topo de uma montanha, vendo uma gigante nave Badnik liberando outros pequenos Badniks dentro da cidade, na qual nosso herói fica preocupado de ter chegado atrasado rapidamente e corre até ela. E esse inseto gigante provavelmente é um Super Badnik, pois se no segundo capítulo tivemos que aqueles bots gigantes nomeados de Super, então essa coisa também é uma, até porque não faz sentido uma coisa ainda maior que aquilo não ser classificado como um Super Badnik, a não ser que eu esteja ficando doido. O que não é verdade, eu juro. Enquanto eu corria, pensava em como seria difícil enfrentar aquele exército sozinho, e que a Amy talvez estivesse certa, pois agora poderia ter a ajuda da resistência. E em particular eu achei uma sacada inteligente do escritor, pois mostra essa cutucada indireta, na verdade eu não sei se é direta ou direta, no orgulho do Sonic, algo que nos games e séries não exploram muito. Mas esse momento de reflexão não dura muito, pois logo ele se justifica dizendo que se não estivesse ali, a resistência nunca saberia daquele ataque, e que se ele estivesse com eles, também nunca saberia daquele ataque. O que não deixa de ser verdade, pois até agora não vimos a resistência fazer muita coisa por aí. Mas para não ser injusto, dá para dizermos que eles estão espalhados pelo mundo ajudando as pessoas. Afinal, o ataque do Eggman não foi meramente local ou em ilha, como muitos jogos, mas sim algo mundial, e sim, ele havia dominado o mundo por completo. E enquanto os mobianos atiravam nos robôs, o Sonic dava uma super rasteira nos Badniks, derrubando eles, pensando que não tinha tempo para isso, que precisava salvar as pessoas. E ao cruzar a esquina, tanto ele quanto os leitores têm uma forte animação ao presenciar uma das personagens mais icônicas e originais dos quadrinhos da IDW. Com vocês conheçam a Tangle, a Lemuri, a primeira de muitas personagens originais da IDW, como eu já havia falado anteriormente. Seu estilo de luta é um dos mais interessantes, pois ao invés de usar um Spin Dash, ela utiliza de sua cauda como uma arma, seja como chicote, corda ou até segurando Badniks usando para atacar os outros bots. E eu não sei o porquê, mas relendo agora com vocês, isso me lembrou o Rei Julian do filme Madagascar e dos Pinguins de Madagascar também. Eu me remexo muito, mexendo muito. Porém, essa estratégia não era exatamente a mais eficiente, pois ela acabou ficando com a cauda enroscada em um dos bots, fazendo ela acabar sendo pega na explosão, no caso a cauda dela. E no próximo quadro, a Tangle acaba comemorando sua vitória com um olhar nervoso no rosto. E não era para mim, já que estava com a cauda meio que chamuscada. O que ela não percebeu foi que um dos bots que ela havia jogado não havia sido destruído, e levantando o braço para disparar nela, ele acaba sendo interrompido por um Spin Dash bem dado de Sonic, que acaba destruindo ele. E ambos acabam trocando umas ideias, conversando, só que a conversa é rapidamente interrompida quando são cercados por vários bots e motobugs, e ambos se preparam para a luta, dando as costas um para o outro. E é muito massa como a Tangle cumprimenta o Sonic, usando a sua cauda como uma mão. Isso até que achei bem legal essa parte. E o legal é que mesmo sendo a primeira vez que eles se veem, enquanto lutavam, a Tangle acaba falando que aquela era a cidade dela, que ela protegia ela dos ataques dos bots do Eggman. No entanto, que a situação acabou ficando apertada por causa daquele grande ataque repentino, na qual o Sonic acaba falando que estavam mais coordenados e que estavam investigando quem estava por trás daquilo. E após um belo ataque em dupla, os dois têm uma grande surpresa ao verem um Motobug gigante aparecendo na frente deles. Eles são quase atingidos por uma rajada do canhão na cabeça do bot, se não tivesse conseguido usar algum dos Badniks próximos para se desviarem. E ao aterrissarem, eles têm a surpresa de que não era somente um, mas sim dois Motobugs gigantes. E tanto ela quanto o Sonic ficam tensos, pois sabem que por conta da grande quantidade de Badniks próximos, aqueles dois grandões, aquilo ia ficar bem mais difícil que já estava. E ela acaba perguntando se por acaso ele não seria da resistência e que os reforços não estariam chegando. Isso não está escrito, mas dá para entender isso aqui.
na qual ele diz que infelizmente não, que eles estavam provavelmente lidando com outros ataques por aí, o que realmente faz bastante sentido, assim, para pensar que se uma cidadezinha está sob ataque, as outras também estão, de certeza. O que significa que eram só eles para lidar com tudo aquilo naquele momento. De repente, um grande tornado de fogo acaba emergindo do nada, tornando um grande número de bots. Sonic e Tangle acabam rapidamente se escondendo para não serem atingidos por aquela onda de fogo. E ao se dissipar a fumaça, se revelando em meio à cratera flutuando, a figura se mostra sendo Blaze the Cat, ou a chip do Silver. E a filha do Rei Julie acaba ficando com um cara de spam, mas também que não ficaria, né? E aqui eu me perguntei se era pelo poder destrutivo ou pela própria Blaze, mas é mais fácil ser pelos dois mesmo. Porém, Sonic dá um sorriso enquanto coça o nariz, em seguida dando um grito chamando a atenção dela. O que surpreende mais ainda é a futura herdeira de Madagascar. Logo, ele corre até ela e a mesma também demonstra felicidade ao rever seu velho amigo. Enquanto eles conversavam, a Tangle só fica atrás, olhando um para o outro sem saber o que fazer ou falar. E aqui não tem muito o que dizer mesmo. Realmente, afinal, ela praticamente não conhece nenhum dos dois. Bem, o Sonic é mais pela fama, mas a Blaze não deve ter nem ideia que ela existe. Enquanto conversavam, Sonic pergunta se ela não se importava de dar uma ajudinha, na qual ela responde que seria um prazer ajudar. Em seguida, ambos correm de um lado para o outro, com Blaze destruindo os bots usando de suas chamas, seja para incinerar, criar pequenos redemoinhos ou pulando de cabeça em cabeça causando estrago neles. Enquanto se preparava para enfrentar o Super Badnik, a cauda da Lemur agarra o bot em cima de sua cabeça, o virando e fazendo ele disparar o raio em outra direção. E a Cat acaba se virando confusa, vendo como a garota pula sobre a cabeça do Badnik e redireciona o canhão para baixo, fazendo ele atirar em si próprio. Em seguida, usa novamente a sua cauda para agarrar a garra do Badnik e a lançando contra o outro Super Motobug, causando problemas no sistema dele, fazendo desabar, antes mesmo Sonic pudesse atacar. E ao cair, ainda tenta acertar o ouriço, mas aqui entra a dúvida se foi realmente um ataque dele ou foi simplesmente a posição. E com o efeito da gravidade fez a garra cair, mas eu acredito mais que foi questão de último ataque dele mesmo. Mas antes que ele conseguisse terminar de atacar, o Sonic acaba despistando ele correndo para se juntar aos outros. Em seguida, Sonic desfere um poderoso Spin Dash, lançando todos os bots para cima. Logo em seguida, tanto a Blaze quanto a Tangle atacam em conjunto, destroçando os bots em um ataque em trio muito foda por sinal. Após o espetáculo, Blaze fala que eles não darão conta, enquanto o Sonic fala que a guarda da cidade iria ajudar, mas a gata fala que ainda assim não seria o suficiente, por conta que mais Badniks apareceriam, o que era pura verdade. E logo a filha do Rei Julian fala que eles vinham daquela nave que não parava de mandar bots. Isso é mais uma prova dos genes do Rei Julian em ação, pois nenhum desses animais percebeu o óbvio, com exceção da futura herdeira de Madagascar. Sonic comenta que ela era mais robusta que a que ele e Amy haviam destruído anteriormente. E Blaze fala que não poderia atacar, pois está muito alta, fora do alcance dela. E aqui mais uma vez a filha do nosso Lemur tem que intervir, na qual ela fala que eles se conheceram agora, porém seu rabo poderia ajudar. Não, esses dias estão falando, seus pervertidos. Quase chora de emoção, isso sim é que é realeza. Está possa sacrificar a própria cauda em prol de um bem comum. Rei Julian chorou com isso. E em seguida a cauda de Tangle se agarra na garra do grande Motobug, na qual Sonic e Blaze se esticam, se lançando como um estilingue. E no meio do ar, a gata roja utiliza seus poderes de fogo, lançando um ouriço dentro da nave inseto. E eu não sei o porquê, mas isso aqui me deu uma vibe meio Angry Birds. E não demorou muito para os problemas começarem, já que no instante que entrou o ouriço já se vê cercado de vários Badniks. E não dá para ver o interior, mas do lado de fora é visível o estrago que o ouriço estava causando dentro. Após a nave caiu bastante, Blaze concentra uma grande quantidade de fogo em suas mãos e lança uma feroz rajada, a destruindo. Aqui comenta aqui quem pegou a referência. Logo abaixo, a Lemur pergunta se o Sonic iria ficar bem, na qual a Blaze responde que sim, o que acaba se concretizando quando o ouriço cai quicando no chão. Tangle o ajuda a se levantar, perguntando se a vida dele era sempre tão animada assim, na qual ele diz que se depender dele, sim.
E após se recuperar, o Sonic continua com as apresentações, contando que a Blaze era uma princesa de outra dimensão e era a guardiã das Esmeraldas do Sol, que são como as Esmeraldas do Caos daquela dimensão. E aqui mais uma vez a atitude nobre da nossa princesa, que mesmo diante dessa bomba de informações não faz escândalo e nem barraco, ao que eu garanto, qualquer mulher brasileira teria feito isso, viu? Apenas dá um sorriso no rosto e aperta a mão dela, agradecendo por ter salvado a cidade. E em seguida, o Orizo se aproxima de Blaze, perguntando em tom de brincadeira do que deveria a honra dela estar ali. Na qual ela responde que foi a vontade das Esmeraldas do Sol que a trouxeram até ali. O que o Sonic acaba falando, dizendo que ela chegou 7 meses atrasada. E aqui está se referindo a que ela não esteve presente durante a dominação do Eggman, ajudando a resistência, pois praticamente ela nunca apareceu durante esse evento, mesmo o Silver tendo aparecido. Em seguida, a Blaze se aproxima da Vossa Realeza, dizendo que muitas partes do vilarejo ainda estavam em chamas e para que ela a levasse até essas chamas para apagar. E as duas se despedem dele e seguem para apagar o restante das chamas. Com o Sonic, ele dá um breve momento para respirar, o que só dura alguns segundos até ele voltar a correr. Em seguida, a cena muda para um lugar bem distante, um vilarejo, no qual podemos ver uma mãe canguru reclamando com seu filho para entrar em casa, o que é respondido pelo choro do pequeno, pois seu carrinho estava quebrado. E por uma fresta de uma janela, uma pessoa observa eles, ao qual se refere sendo o Dr. Eggman, que sussurra para que não se preocupe, que ele irá consertar tudo e que o doutor logo estará de volta. E com isso encerramos o capítulo 4 de Sonic the Hedgehog da IDW. Sei que demorou bastante ter essa parte, pois estou escrevendo o roteiro, algo que não fazia nos outros vídeos. Peço desculpa até a próxima parte e garanto que vou continuar fazendo isso até futuramente conseguir meu próprio PC Game e conseguir trazer os jogos do Sonic também, pessoal. Até lá e vamos só ajudar esse canal do Sonic a crescer, tá? Tchau e até mais.